Alô, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez continuando a série de estudos sobre o arrebatamento da igreja. Já faz algum tempo que eu não faço vídeos, mas vamos lá, vamos, conforme prometido, abordar aí o tema de Mateus capítulo 24, o Sermão do Monte das Oliveiras, o sermão profético de Jesus, que, como se cuida, é um dos textos mais pós-tribulacionistas do Novo Testamento. O texto principal, provavelmente, que é usado pelos defensores do pós-tribulacionismo, né? E nós vamos ver por quê, não é sem motivo. E vamos tentar apresentar aqui, de maneira clara, a resposta pré-tribulacionista. Vocês quem tem acompanhado os vídeos do canal, sabem que eu defendo a posição pré-tribulacionista, sou pré-milenista, pré-tribulacionista, e nesta série estamos fazendo uma comparação entre as duas posições pré-milenistas, a posição pré-tribulacionista e a posição pós-tribulacionista. Se você tem dúvidas a respeito desses temas, então sugiro que você assista os vídeos anteriores dessa playlist, onde nós fazemos aí um passo a passo a respeito das duas posições. Não estamos estudando outras posições aí, variantes dessas duas que existem na teologia, mas basicamente o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Bom, então, sem demoras, vamos rapidamente aqui para o texto de Mateus 24. Por que eu disse que ele é um texto pós-tribulação, um dos favoritos dos pós-tribulacionistas, né? Então, vocês têm visto nessa série que a gente tem aí vários textos que indicam pré-tribulacionismo, tem alguns textos que parecem indicar o pós-tribulacionismo, você tem que equacionar essas duas coisas, né? Jesus não pode vir ao mesmo tempo arrebatar a sua igreja antes da tribulação e depois da tribulação, a não ser que haja dois arrebatamentos da igreja, né? Um no começo, outro no fim. Tem gente que acha que sim, né? Tem gente que acha que tem 3 arrebatamentos, enfim. Não estamos defendendo essa posição. Então, por que ele é um texto que pode ser usado de maneira pós-tribulacionista? Primeiro, ele é uma resposta de Jesus a uma pergunta dos discípulos que aparece no versículo 3, Mateus 24, 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele, os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Que pergunta é essa, né? Quando serão quais coisas, né? É que Jesus tinha acabado de dizer que o templo seria destruído. Então nós vamos perguntar. Eles entenderam que o templo vai ser destruído, provavelmente no fim do mundo, né? Quando Cristo vai voltar, vai ter o fim do mundo. Então eles não tinham uma ideia muito clara ainda da escatologia, né? Da doutrina dos últimos tempos. Queriam que Jesus ensinasse. E aí Jesus vai responder. Ele começa a falar, a gente não vai ler o capítulo todo, né? Vou fazer uma exposição aqui, verso a verso, do Mateus 24, só uma passada rápida mesmo, né? Esses vídeos nossos são curtos. Você tem aí a resposta de Jesus falando, olha, vocês vão sofrer perseguições, vai haver guerras, rumores de guerras, um tempo difícil, né? Versículo 9, ele vai falar, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, está falando, os discípulos de Jesus serão perseguidos. Quando é isso, né? E versículo 14, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Então, está falando do período aí, antecedendo o fim dos tempos, a consumação dos séculos, ou, usando a linguagem dos discípulos, o fim do mundo, né? Quando que seria isso? Bom, vai ser em algum momento lá, vocês vão sofrer perseguições antes, vai ter catástrofes, terremotos, guerra, fome, tudo isso, né? Mas discípulos de Jesus serão afligidos. Aí você já entra na questão do arrebatamento, né? Se ele está falando para os discípulos que eles passarão por tudo isso e então virá o fim, então eles passam pela tribulação, né? Os discípulos de Jesus passarão pela tribulação? Passarão. Jesus está afirmando aqui que os discípulos de Jesus passarão pela tribulação. Evidentemente, não os 12, né? Os 12 discípulos da época não passaram, eles passaram por outras tribulações. Eles também foram, em sua maioria, martirizados, perseguidos. Então, houve uma tribulação para eles lá no passado,
Mas Jesus não veio o fim do mundo, não veio Jesus em sua glória, né? Então, existem algumas pessoas que defendem posições aí como se Jesus já tivesse vindo, mas não é essa posição que estamos tratando aqui. Então, Jesus ainda vai vir, o fim do mundo ainda vai vir. Os discípulos já morreram, então essa palavra que Jesus deu para aqueles discípulos não aconteceu com eles, mas é uma preparação, eles deveriam estar preparados também, né? Então, os discípulos de Jesus devem estar sempre preparados para a volta de Jesus. E com relação à grande tribulação, ele está dando uma preparação também. No período que antecederá o fim, haverá discípulos de Jesus na terra e eles sofrerão perseguição. Daí já vem um pensamento, bom, mas se o arrebatamento da igreja é antes da tribulação, então como é que os discípulos de Jesus podem estar sofrendo perseguição durante a tribulação, né? Então já levanta aqui a brecha para se pensar num pós-tribulacionismo. Vamos ver qual seria a resposta para essa situação. Mas, em princípio, está dizendo isso, né? Os discípulos serão perseguidos. Continuando a leitura, versículo 15. Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Ok. Que abominável da desolação é esse? Aqueles que conhecem profecias, né, sabem que ele está se referindo a Daniel capítulo 9, que fala das 70 semanas. Ali tem uma profecia a respeito do anticristo lá. Daniel capítulo 9, versículo 27, fala que ele firmará aliança com muitos por uma semana, quer dizer, por 7 anos, né? E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Então, aqui as palavras que Jesus usou, a abominação e assolador, né? A assolação e a abominação. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, Jesus está se referindo a esse verso aqui de Daniel 9, 27, dizendo, olha, quando você vir esse homem lá no lugar santo, quem lhe entenda, né? Então fuja para os montes, né? É exatamente isso que os discípulos deveriam fazer, salvar suas vidas, né? Versículo 20, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, isso aqui não se refere a nenhuma perseguição que a igreja já passou durante a história do mundo, não se refere ao período de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruída. Vai ser algo muito pior, porque vai ser um tempo tal qual nunca houve em toda a história do mundo, e se os dias não fossem abreviados, toda a população mundial seria destruída, né? Então, não aconteceu. Ainda isso é algo para o futuro, certamente. Versículo 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aí ele vai entrar em detalhes ali numa parábola, né? Comparar também a parábola da figueira, né? E tem uma comparação também com o dilúvio. Ele diz ali no versículo 40, então, estando 2 num campo, um será levado e outro deixado, estando 2 moendo no moinho, uma será levada e outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, esse é o quadro. Fim dos tempos, perseguição contra os discípulos de Jesus, depois vinda do aparecimento do anticristo, né? Vinda do Filho do Homem visível, todo olho verá, e os anjos ajuntando os seus escolhidos, e esta finalização aqui com 2 num campo trabalhando, um vai ser levado e outro deixado, né? Então, o que existem diferentes interpretações sobre os detalhes desse capítulo, tanto na linha pré-tribulacionista quanto na linha pós-tribulacionista, né? Dentro do pós-tribulacionismo, você não vai ver todo mundo concordando na interpretação aqui. Dentro do pré-tribulacionismo, você não vai ver todo mundo concordando com uma interpretação única desse texto, tá? Desse capítulo.
Mas, essencialmente, você tem isso, os pós-tribulacionistas dizendo, tá vendo? A igreja passa pela tribulação e lá no final, quando Jesus se manifestar para destruir o anticristo, ele arrebata, junta os seus escolhidos, tem a trombeta tocando, os anjos juntando seus escolhidos, e eles se reunindo aí com Cristo, e um vai ser deixado, outro vai ser levado, e coisas assim, né? Então você esteja atento, porque você não sabe quando que Jesus vai voltar. Ok. Então, a interpretação pré-tribulacionista parece que não se encaixa nesse texto, você não acha uma brecha, não vê uma descrição aqui de um arrebatamento pré-tribulacional, você não vê os santos sendo libertos desse período aqui no discurso de Jesus. E, por outro lado, ele fala que os discípulos tinham que se preparar para esse sofrimento, né? Então, como é que o pré-tribulacionista entende isso aqui? Ok, se houvesse somente este texto a respeito do fim dos tempos, eu seria pós-tribulacionista, né? Porque não tem nada falando sobre arrebatamento antes, né, da tribulação. Por outro lado, você tem vários outros textos aí falando sobre situações que não se encaixam aqui, né? A descrição dos eventos aí de 1 Tessalonicenses 4, alguns textos ali que a gente trabalhou nos vídeos anteriores também, de outros livros, você não encontra assim, como encaixar nessa descrição aqui, parece que não bate, né? E aí o pré-tribulacionista então vai tentar conciliar as duas coisas. Bom, Jesus não falou do arrebatamento antes da tribulação, ele falou da sua vinda visível. Paulo falou de um arrebatamento antes da tribulação. Então, o que vai acontecer? Então, tem que acontecer as duas coisas, né? Tem que acontecer um arrebatamento antes da tribulação, que Jesus não comentou, e tem que haver uma volta de Cristo visível no final para julgar o anticristo e estabelecer o seu reino, né? Isso é a conciliação que o pré-tribulacionista faz. E aí fica assim, pode parecer meio forçado, mas e o que ele faz então com esses santos sendo perseguidos na tribulação? A explicação é que esses santos são pessoas que vão ser discípulos de Jesus, sim, mas eles serão perseguidos durante a tribulação. Eles são pessoas que se converteram durante a tribulação, de maneira que você não encontra nenhuma contradição nos textos em que você lê o arrebatamento antes da tribulação e os textos que você vai ver perseguição aos santos durante a tribulação. Você vai ver isso no Apocalipse também. No Apocalipse 13 fala muito claro de que o anticristo a besta, né, vai perseguir os santos e vai vencê-los. Daniel fala disso também. Então essa profecia vai se cumprir. Mas não será, isso não previne ou não impede que a igreja seja arrebatada antes da grande tribulação. Ou seja, que haja um grupo de salvos antes da tribulação que será arrebatado e um outro grupo de salvos durante a tribulação que foi deixado para trás, se converteu depois, então vai passar pela grande tribulação, né? Então, não há contradição alguma. Um argumento que os pré-tribulacionistas dizem, mas por que Jesus não preparou os discípulos, então, para um arrebatamento, né, em vez de falar sobre o sofrimento da grande tribulação, né? Uma coisa que os discípulos perguntaram a respeito do quê? Do sinal da sua vinda e do fim do mundo. Então, o sinal da sua vinda visível para o fim do mundo é os sinais nos céus, né? Todo olho verá. Então, Jesus estava respondendo àquela pergunta em particular. E é claro, então, com relação àquilo, ele tinha que falar do sofrimento dos crentes em Cristo que estiverem na terra durante aquele período. Mas ele não falou, neste momento, de um arrebatamento antes da tribulação. O texto em que Jesus fala que ele vai levar a sua igreja, na verdade, é João capítulo 14, a gente já falou isso em outro vídeo, né? Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Eu vou preparar-vos lugar, quando eu vier, levarei comigo para aquele lugar, né? Então ali é uma promessa de Jesus para ele levar a sua igreja para o céu, e ali é a nossa esperança, estamos aguardando. Aquilo é um texto do arrebatamento. Para o pré-tribulacionista, para a maioria, ou pelo menos a parte na qual eu me incluo dentre os pré-tribulacionistas, não existe arrebatamento da igreja em Mateus 24. O texto de Mateus 24 está falando
da segunda vinda visível de Cristo no final da tribulação. E esse ajuntamento dos santos que acontece aqui, isso aí não é um arrebatamento, né? Os anjos tocando trombeta e ajuntando os santos aos salvos na tribulação. Veja bem, isso aqui não é o arrebatamento da igreja, por mais que pareça o arrebatamento, né? Vou ler de novo o texto. Ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Né? Fica parecendo realmente um arrebatamento. Tem trombeta, né? Tem ajuntamento de escolhidos. Mas isso daqui é uma promessa bíblica para Israel. Né? Se você for ver, o contexto desse Mateus 24 é bastante judaico, realmente. É um argumento muito usado pelos dispensacionalistas, pré-tribulacionistas. E você vê o conteúdo judaico desse texto, ele é um texto que fala para os discípulos de Cristo na tribulação, não para a igreja que será arrebatada antes dela. Por quê? Se você voltar um pouquinho lá no capítulo 23, né? Volta do 24 para o 23, capítulo 23, finalzinho do capítulo, versículo 37, Jesus fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu te ajuntar os teus filhos? Olha só a palavra. Eu quis ajuntar os teus filhos. Está falando para Jerusalém, não está falando para a igreja. Eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Olha só o que ele fez. Jesus quer ajuntar o povo de Israel, é Jerusalém. Quer ajuntar os judeus debaixo do governo de Cristo, de Deus, do Senhor. Mas os judeus não querem, e Jesus e Deus querendo ajuntar, e os judeus não querem. Então o texto é para judeus. E ele conecta isso com a vinda de Cristo. Quando eu vier, vocês vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Tá, então, quando Cristo vier, os judeus vão reconhecer que Jesus é aquele que vem em nome do Senhor. E aí você vai para Mateus 24, quando ele fala ali no versículo que eu acabei de ler, né? Quando vem o sinal do vindo do Filho do Homem, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, para quê? Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Aquilo que Deus queria fazer, e os judeus não queriam, queria fazer, os judeus não queriam, e agora sim, ele vai fazer, vai juntar os seus escolhidos desde os quatro ventos dos céus. Por quê? Porque eles foram espalhados, eu até pulei esse versículo, né? Não pulei não. Capítulo 23, versículo 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta, porque eu vos digo que agora não me vereis mais, até que diga, bendito que vem em nome do Senhor. Então, eu quero juntar vocês. Vocês não querem, então a casa vai ser deixada, vai ser espalhada, vai ser deixada deserta, Jerusalém vai ser destruída, vocês vão ser levados para exílio, e no fim dos tempos eu vou ajuntar de novo. É o que ele prometeu no capítulo 23. E aí no 24 ele simplesmente está falando que vai acontecer isso. Vai ter clamor de trombeta, os anjos vão ajuntar os escolhidos de Israel, vão ajuntar de volta na terra prometida. Então esse final aqui na vinda do Filho do Homem está dizendo simplesmente que Deus, Jesus, com os seus anjos, vai ajuntar os judeus de volta na terra deles, que é a terra de Israel. É isso que está acontecendo aqui. Provas de que o contexto é bem judaico, além desses versículos, você tem também, olha só, o versículo 15 do Mateus 24, quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem aonde? Na Judéia, fujam para os montes. Não está falando quem estiver no Rio de Janeiro, fuja para o Pão de Açúcar. Está falando quem estiver na Judéia. Então o texto é prioritariamente para judeus. Quer dizer que ele não tem uma lição para mim ou para os crentes em geral? Tem lições para os crentes em geral. Todos nós devemos aguardar a vinda de Cristo. E na época da grande tribulação, haverá crentes que não são judeus também, que também serão perseguidos. Mas você tem aqui um texto prioritariamente judaico. Ele fala também
Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Mas por que eu vou orar para a fuga não acontecer no sábado? Qual que é o problema em fugir no sábado? Se eu sou gentil, não tem problema nenhum. Agora, se eu sou judeu, aí sim, eu estou em Jerusalém, eu estou lá na Judéia, e eu tenho que fugir no sábado. Pode ser mais difícil você conseguir fugir no sábado. No sábado, o judeu não pode se locomover, ele tem que guardar o sábado, né? Então, ali é mais complicado. Então, o texto é prioritariamente judaico, né? O arrebatamento aqui não é o arrebatamento da igreja para ir morar no céu com Jesus. Isso aqui é um ajuntamento do povo de Israel na Terra Prometida no final dos tempos, um ato milagroso de Deus ali ajuntando o seu povo para inaugurar o seu reino em Israel. Logo na sequência vai ter uma série de juízos aqui para determinar quem é que entra, quem é que não entra no reino de Cristo, né? Mas isso daqui, por incrível que pareça, não está falando do arrebatamento da igreja. Todo o capítulo 24, na minha leitura, não contém descrição do arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja vai ser comentado posteriormente pelo apóstolo Paulo nas epístolas. Ele é uma promessa de Deus via apóstolo João para a igreja de Filadélfia. Ele tem aí vários textos no Novo Testamento, inclusive nos Evangelhos de Cristo, mas não este aqui de Mateus 24, ok? Então eu espero que tenha ficado claro para vocês qual é a posição pré-tribulacionista a respeito de Mateus 24, pelo menos uma das leituras pré-tribulacionistas. Se você tem alguma dúvida, alguma crítica, algum comentário a respeito disso, você pode colocar nos comentários aqui do vídeo. Eu espero que sejam respeitosos os comentários, mas discordar é permitido. E no próximo vídeo, eu vou procurar apresentar quais são os pontos fracos do pré-tribulacionismo. Então, eu apresentei vários vídeos aqui defendendo os pontos fortes do pré-tribulacionismo. E no próximo vídeo, se Deus quiser, eu gostaria de apontar qual é a criptonita aí do pré-tribulacionismo. A do pós-tribulacionismo eu já apresentei algumas delas nos vídeos aqui. Mas do pré-tribulacionismo eu gostaria então de comentar quais são os pontos frágeis de tensão e os mais difíceis de lidarmos com relação a essa posição, ok? Mas ainda assim eu creio que é uma posição biblicamente defensável. Que Deus abençoe a você.